Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano, tá? Então, para um melhor entendimento do significado do que estamos abordando, é fundamental contextualizar em um sentido mais amplo essa temática. Estou dizendo em sentido mais amplo, aquele momento, o passado mais imediato e aquilo que está sendo construído enquanto futuro. Então, nesse sentido, eu acredito que é decisivo tomar como ponto de partida o entendimento de que a história não é apenas um conjunto somatório de fatos e de datas passadas. Eu gostaria de reafirmar isso aqui para vocês, né? Porque nós somos formados dentro de uma visão de senso comum sobre a história, né? Inclusive, para alguns, a história é muito chato estudar história, porque a história são grandes homens e acontecimentos, né? E não faz uma análise mais ampla, vinculando o significado correto, o significado real do que significaria a palavra história. Então, o que é a história? Ela não é apenas um conjunto e somatório de fatos e de datas passadas. Eu estou convencido que é importante e interessante para melhor entender o contexto histórico do pensamento de Maquiavel e suas contribuições intelectuais e políticas, situá-lo em um processo e retomar alguns acontecimentos anteriores e alguns posteriores ao período básico a ser enfocado, pois estão diretamente relacionados. Então nós vamos ver que vários acontecimentos históricos, que estariam aparentemente muito distantes, hoje se manifesta com muita contundência os seus resultados. Então aqui Maquiavel e Lutero, eles vivem um período de transição. Esse período de transição, eu gosto dessa palavra transição porque é um período mais elástico, um período mais longo, não é? É um período que vai do final do século XV ao início do século XVI e, claro, que terá como resultado esses acontecimentos nesse momento histórico na deflagração das revoluções aristocráticas burguesas e burguesas no século XVII e XVIII, né? Quando a sociedade europeia atravessa uma profunda crise, mas ao mesmo tempo construiu o novo e anunciava no horizonte da história as novas relações sociais, econômicas, políticas, culturais, artísticas, religiosas e etc. Ou seja, este momento em que eles vivem é um momento crucial de nossa história, aonde nós poderemos dizer, no momento de crise, o morto, aquelas características daquele tipo de sociedade, que é o morto, o que está morrendo, ainda não foi para a tumba, e o novo ainda está se manifestando de forma muito tênue no horizonte, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, para visualizar, um mapa que é um pouquinho anterior a Maquiavel e Lutero, para vocês terem uma ideia do que era a divisão da Europa. Essas regiões todas, praticamente, que compõem a Europa, era governado, se não me engano, por 6 ou 8 famílias reais, dinastias, que se revezavam no poder e casavam entre si como forma de conservar o poder. Então aqui nós vamos observar, chamando a atenção para vocês, na Península Itálica vocês vão ver aqui que há várias cores, porque ela está dividida, ela está pulverizada por domínios, principalmente domínios provenientes de outras regiões da Europa. E aqui na Península Ibérica, não é? Nós vamos ver aqui que o Califado de Córdoba, que é muito grande, atinge grande parte aqui, prevalece, pela invasão árabe, prevalece aqui o islamismo, não é? Então, esse quadro, não é? Logo imediatamente posterior, já durante a juventude de Maquiavel, já altera esse quadro aqui e nós temos uma nova configuração, que surge aqui já Portugal, que antecede, não é? Mas o que? A unificação da Península Ibérica naquilo que se chamaria Espanha. E a Espanha, por se formar na luta contra o califado, contra os árabes, permite que ela acumule uma força econômica, política e militar de grande vulto. E a Espanha, ao se unificar, ela passa a interferir nesse jogo geopolítico, inclusive aqui na Península Itálica.
Aqui está mais nítido, né, na Península Itálica, vocês veem aqui, as cores diferenciadas significam regiões dominadas por outros estados, por outras regiões que já estão se formando, né? Então a Itália está extremamente pulverizada, né? E aqui dá para a gente perceber, né, onde é que está a Florença. A Florença está num local privilegiado e ela é banhada por um rio caudaloso que permite a navegação. Então é a cidade que está incrustada aqui no centro-norte da Itália e que tem uma função comercial, uma função geográfica estratégica muito importante, né? Mas veja, esse é o quadro aqui desse período que eles vivem, de uma Europa pulverizada em início de formação dos chamados Estados Nacionais. E esses Estados Nacionais, em geral, são absolutistas, não é? Se dá a unificação aqui em grande parte, se dá através de alianças e de guerras, de domínio, de ocupação de uma área, de outra, que vai unificando e formando o Estado Nacional.